Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui às nossas primeiras impressões sobre esse concurso da Banca FURB para a sede Santa Catarina. A gente passou aqui o dia de ontem, né, gente, hoje analisando as questões, aquelas que são possíveis de recursos, né? Aquelas que são possíveis de recursos. Eu analisei duas provas. A prova de administrador, né? Administrador escolar, e a prova de professor anos iniciais. Então, essas duas provas, qual é a conclusão que eu consegui chegar? Primeiro, uma prova muito cansativa. Textos enormes, né? Pareciam que nunca ia acabar essa prova. Eu acho que a banca ela venceu aqui pelo cansaço, né? Eu acho que a banca ela venceu aqui pelo cansaço. Ela mediu qualquer coisa, resistência, menos conhecimento. Porque uma prova dessa cansativa para um cargo de professor ou apoio técnico ali, você pesar a mão desse jeito, eu acho no mínimo uma falta de respeito com o candidato. E a gente vai demonstrar indignação aqui com a banca FURB. Vamos tomar providências para que isso não se repita. Tá certo? Isso aí não existe em um concurso público. Você querer avaliar conhecimento, cargos que são técnicos, que exige ali um conhecimento técnico, você colocar uma prova que pior do que o Enem, certo? Eu nunca vi uma prova tão extensa e cansativa que nem essa. Até para os professores aqui analisar os recursos deu trabalho, tanto que geralmente a gente faz em menos de 24 horas. Ó, a gente está entregando aqui em 48 horas. Vamos lá, Banca FURB. Pelo amor de Deus, isso aí não é avaliar conhecimento técnico para futuros servidores públicos, tá certo? Bora melhorar aí na sua forma de fazer questões, elaborar prova. Eu sei que vocês podem ser muito melhor do que isso daqui. Pessoal, vamos lá. Para o cargo de administrador, eu não vislumbrei nenhuma questão passível de recurso. A questão de número 4 a gente analisou, só que a gente olhou bem, né? Olhou bem para a questão. Realmente não é das melhores a redação, mas não deu margem ali para um possível recurso. Agora, na prova aqui de professor anos iniciais, duas questões me chamaram a atenção. Certo? Duas questões me chamaram a atenção. A questão de número 4, eu não vou ficar lendo aqui todas, porque, pessoal, vamos lá, vamos ser sinceros, a gente ia ter que ficar pelo menos um dia inteiro aqui só para fazer isso. E o objetivo é trazer aquilo que realmente pode, né, pode servir como um fundamento para um recurso para vocês, tá certo? Então, o que me chamou a atenção aqui, a questão de número 4, certo? Cobrando aqui cyberbullying, né? Porque quando ela traz aqui a violência sexual facilitada pela tecnologia, a gente tem aqui o cyberbullying em suas diversas vertentes, né? E aqui tem que ter um pouquinho de atenção porque tem vários crimes novos, né, que traz essa violência, né, gente, por meios de redes sociais, pela internet, pela tecnologia, né? O fato de você pegar a foto de uma pessoa e colocar ali imagens de cunho sexual, ali já se configura um crime. Então eu olhei com muita atenção aqui para essa questão. E o que é que eu consegui aqui chegar de conclusão? Olha só, a gente tem aqui a questão 4 dizendo o seguinte: evidências nacionais sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, facilitada pela tecnologia, mostram que o fenômeno atravessa interações online e presenciais e envolvem, com frequência, pessoas conhecidas das vítimas, suas próximas, né, parentes, produz silêncio recorrente e afeta a saúde mental. A criança às vezes fica com medo de denunciar, né? Ela às vezes é ameaçada ou acha que aquilo ali está certo e não pode se expressar. Trajetória escolar e condições de proteção. O mesmo conjunto de evidências indica que
respostas baseadas em aconselhamento genérico, mera restrição de dispositivos, espera pela formalização da denúncia ou simples encaminhamento posterior são insuficientes. Então, já ficou comprovado que aconselhar, limitar o acesso ou esperar uma denúncia de fato ali formal, isso não resolve. Isso não é suficiente para o combate a essa prática. Diante da complexidade do problema, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada eixo analítico à sua implicação institucional. Então você percebe aqui uma mistura de cyberbullying com os crimes que acontecem aí, né, de violência sexual por meio de internet, por meio do acesso à tecnologia. E aí você tem aqui, ó, a pergunta é: associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada eixo analítico à sua implicação institucional correspondente. Ficou um pouquinho ambíguo aqui. Já deu uma margem para interpretação. Por quê? A gente não sabe se ele está pedindo para que a escola, quais são as condutas que a escola deve tomar, ou se é realmente o que vem acontecendo. Então vamos lá. Primeira coluna: caráter híbrido e relacional da violência facilitada pela tecnologia. Perceba que aqui ela não fala violência de cunho sexual, ela abre uma margem para qualquer tipo de violência, né? E violência utilizando tecnologia, a gente sabe que é o cyberbullying. Essa violência, ela pode se caracterizar em diversos crimes. Pode ser um crime ali de injúria, um crime de difamação, de calúnia. Você pode ter ali uma injúria racial, tá certo? Você pode ter ali, a depender, né? A depender, pode ter ali vários crimes também tipificados no ECA, tá certo? Então a gente vai analisar baseado no que a questão está pedindo. Vamos lá. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada eixo analítico à sua implicação institucional, ou seja, o que é que a escola pode fazer. Caráter híbrido e relacional da violência facilitada pela tecnologia. Aí o gabarito aqui foi o 2, né? Em primeiro lugar. Ó. Então, o item 2, silêncio da vítima como obstáculo estrutural à proteção. Aí qual seria a implicação institucional? Estratégias escolares que guardam denúncia formal, prova consolidada ou revelação espontânea tende a operar tardiamente porque a não comunicação decorre da vergonha, medo, culpa, ameaça e desconhecimento dos caminhos de ajuda e não da irrelevância do dano. Ó, a questão ela tenta associar contexto, né? Ela tenta associar contexto com os dados que foram trazidos. Então você tem aqui, por exemplo, dizendo que o silêncio, ele é ou melhor, esperar as denúncias formal, elas são insuficientes, né, para o combate a esse tipo de violência. Só que você vê aqui que, ó, abordagens educativas centrais em perigos da internet ou em contatos com desconhecidos tornam-se analiticamente estreitas, porque parcela expressiva dos casos combina mediação digital, vínculos prévios, confiança, proximidade e desdobramento fora do ambiente exclusivamente virtual. Aqui, gente, ó, aqui, certo? Você não consegue associar 100%. Até consegue assim, ó, o silêncio da vítima como obstáculo estrutural à proteção. Beleza. Estratégias escolares que aguardam a denúncia formal, sabendo que isso aqui não consegue resolver. Mas quem garante que abordagens educativas centralizadas de perigo na internet ou em contatos com desconhecimentos tornam-se analiticamente estreitas? Quem garante que isso daqui está relacionado com o silêncio da vítima? Certo? Porque também, ó, eu posso ter aqui o item 3, insuficiência de respostas reativas e fragmentadas. Certo? Então, não consigo associar 100%. Lógico, usando o texto aqui como base, você consegue linkar, mas não 100%. Não 100%. Tá certo? O núcleo central da questão aqui, ela foi comprometido. Protocolos que se limitem a registrar o fato e encaminhar posteriormente a outro setor. Aí aqui ela está dizendo que é o item 3.
Ó, que é o item 3, insuficiência de respostas reativas e fragmentadas. Mas isso daqui, gente, pode estar associado ao item 1. Ó, insuficiência de respostas reativas. Pode ser aguardar a denúncia formal. Por quê? Não significa que o que ela trouxe aqui, gente, se aplica somente a um conceito. Né? Isso que eu tô querendo falar para vocês. Né? Aqui eu posso encaixar qualquer conceito tranquilamente. É porque a questão, ela trouxe ali um roteiro, ela trouxe um roteiro como se fosse uma verdade absoluta, e não é. Tá certo? Então, ó, a meu ver, por mais que a gente consiga inferir alguns dados aqui da questão e falar, não, pessoal, aqui se encaixa nessa alternativa. Esse 2, eu não posso afirmar isso 100%. Então, se eu não posso afirmar 100%, eu já fujo da proposta de uma prova objetiva, de uma questão objetiva. Então, o primeiro recurso vai ser esse daqui, certo? E me fala aí o que é que você acha. Coloca aí nos comentários o que é que você achou dessa prova, desse gabarito aqui, certo? E a segunda questão foi a de número 18. Questão de número 18, que trata da inclusão, certo, gente? Sobre a inclusão, uma equipe docente revisou sua sequência didática para torná-la mais inclusiva. O novo planejamento prevê, desde o início, diferentes formas de engajamento e múltiplos modos de representação do conteúdo, mantendo objetivos curriculares comuns para todos os estudantes. As formas de ação e de expressão da aprendizagem, contudo, foram mantidas uniformes, com a justificativa de que a diversificação nesse eixo seria reservada ao momento da avaliação, quando as dificuldades individuais se tornam pedagogicamente visíveis. Um especialista em planejamento inclusivo, ao analisar a proposta, reconhece que ela avança em relação ao modelo adaptativo reativo, mas ainda apresenta uma inconsistência estrutural em relação à perspectiva que propõe o desenho curricular, com antecipação proativa das barreiras à participação e à aprendizagem. Essas inconsistências resistem ao fato de que, ó, na hora de elaborar o currículo, né, escolar, o que deveria ser modificado na base, ou seja, trazer ali currículos que trazem uma inclusão já de imediato, né? Conforme você vê aí a declaração de Salamanca, a escola se adaptando ao indivíduo. Você tem aqui, né, seguindo o mesmo padrão dos conteúdos que são comuns, e só vai mudar a forma de cobrar quando houver dificuldade na avaliação, certo? Então você tem aqui, gente, não tem aqui uma inclusão, né, direta, uma inclusão realmente completa, né? Você tem aqui uma deficiência no currículo. E aí, a questão, ela pergunta qual é a inconsistência. A manutenção dos objetivos curriculares comuns com a diversificação do engajamento e da representação, mas não as formas de expressão, resulta em planejamento internamente contraditório, pois a coerência entre os princípios do desenho proativo exige a antecipação de barreiras, opere simultaneamente sobre os três eixos e não de forma seletiva. Ó. O núcleo central aqui da questão, ela se comunica com o enunciado. A antecipação da diversificação do engajamento e da representação sem o mesmo tratamento nas formas de ação e expressão fragmenta internamente o planejamento, pois os estudantes acessam o conteúdo por percursos variados, o que é verdade, mas não constrangidos a demonstrar sua aprendizagem por um único canal, o que compromete a validade das evidências produzidas em relação aos objetivos comuns. E a letra C foi o gabarito da banca. A flexibilização das formas de ação e expressão compõe desde o planejamento o mesmo princípio estruturante que orienta o engajamento e a representação, de modo que sua reserva ao momento avaliativo reintroduz pela via da demonstração da aprendizagem a homogeneização que o desenho proativo pretendeu superar. Pessoal, se você observar,
né, o núcleo central de cada uma das alternativas se comunicam com o enunciado, certo? Então não tem como você conseguir, né, pelo menos uma exclusão. Pô, isso aqui dá para excluir por conta disso. Isso aqui você não consegue ver, tá certo? Por isso que a questão 18 também, a gente pediu aqui recurso. Ó, a gente pediu aqui recurso. Deixa eu ver se é essa mudança de gabarito. Não, a gente pediu anulação. Deixa eu ver, acho que mudança de gabarito era para a prova de... a prova do administrador. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque não é mudança de gabarito. Eu não vou pedir mudança de gabarito, não. Vou pedir anulação. Certo? Então, deixa eu alterar aqui. Ó. Antes de converter, deixa eu mudar aqui para mandar para vocês correto. Tá certo, gente? Anulação da questão. Então, ó, ficou assim. Quais são os recursos que a gente vai pedir, né? Conhecimentos gerais, questão 4, para anos iniciais. Essa questão aqui, sobre a violência sexual. E aí você vai ter que ver qual é a sua alternativa, que pode mudar, né? Qual a justificativa? A questão, ela pretende aferir a compreensão técnico-institucional sobre cyberbullying e crimes sexuais, tá certo? Por meio de preenchimentos de lacunas. Mas as alternativas apresentam forte proximidade semântica e ausência de critério excludente suficiente e objetivo, entre algumas formulações. O item trabalha ao mesmo tempo elementos de caracterização do fenômeno e resposta escolar imediata e prevenção, ou seja, implicação escolar. Certo? Resposta escolar imediata e prevenção individual e duradoura, denominada implicação institucional, reunindo múltiplos eixos em uma única escolha, o que eleva a margem de subjetividade interpretativa. Pessoal, o que seria isso? Seria isso, do ponto de vista de diversos atores. Então, se você pegar ali o pedagógico, se você pegar ali o psicólogo, se você pegar ali o criminalista, pô, diversos atores eles vão trazer um ponto de vista diferente, de uma implicação escolar diferente. Então eu acho que a questão ela abriu margem para subjetividade e não era isso a proposta de uma prova objetiva. Embora a alternativa apontada pela banca pareça mais completa, gente, olha que você não pode afirmar que é a mais completa, né? A construção do item não elimina de modo claro a plausibilidade parcial de outras respostas, especialmente porque vários elementos centrais do enunciado aparecem distribuídos em opções semanticamente concorrentes. Em questão de múltipla escolha, a alternativa correta ela deve ser inequívoca, ou seja, você tem que ser certeza, ó, inequívoca e idônea. Você não pode ter dúvida sobre aquela alternativa, sem depender do juízo de menor ou maior, menor, né? Completude redacional. Então, ó, completude redacional. A questão, ela abriu margem, né? Ela abriu margem para essa possibilidade aí de várias interpretações. Então, a meu ver, essa questão aqui deveria ser anulada. Você pode discordar. Professor, não, eu acho que isso aí tá correto, a banca acertou, tudo bem. Tranquilo. Eu sei que o recurso aqui, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu vou ser bem sincero. Esse recurso aqui a gente não está analisando aqui é, o enunciado da questão, se a questão foi bem elaborada ou se não foi. A gente está analisando aqui a objetividade da questão. Afinal, a gente está falando aqui de uma prova objetiva e não prova discursiva. Então, a banca ela deveria colocar critérios objetivos para analisar, trazer um dado ali e cobrar em cima do dado. Ela deveria cobrar em cima daquilo que é possível de se analisar, você excluir as alternativas e marcar o X no local correto. E aqui não, pô, ela trouxe uma verdade absoluta, como se fosse, né?
e pedir uma implicação da escola. Então, a meu ver, aqui a gente não pode participar ou considerar aquele enunciado da questão como correta, tá certo? Isso aí é interpretação. Beleza, gente? Então, ó, diante da ausência inequívoca e da concorrência material entre as alternativas, qualquer uma ali poderia ser aplicada ao caso concreto, tá certo? Se ela invertesse a ordem ali nas alternativas, qualquer uma caberia, certo? Então, a gente pediu a anulação da questão de número 4, viu, gente? Lembrando que é 4 para essa prova aqui que eu recebi. Talvez a sua seja diferente. Já a questão de número 18, também para anos iniciais, né, a gente pediu aqui a anulação da questão. A questão descreve planejamento inclusivo, que diversifica engajamento e representação, mas detém uniformidade nas formas de ação e expressão, pedindo a identificação da inconsistência estrutural dessa escolha. O problema do item, a alternativa correta, né, está em que mais de uma alternativa traduz corretamente, com redações diferentes, a mesma crítica central. Pessoal, o núcleo central foi mantido, né? E a questão ela pede a única coisa que está em desacordo, né? Ou ela pede aqui a inconsistência, né? O que é que gera inconsistência na elaboração do currículo. Então, ó, com redações diferentes, a mesma crítica central, certo? Só muda a redação, mas a crítica central é a mesma. Exposta no enunciado, a reintrodução da lógica reativa e homogeneizadora justamente no eixo da demonstração da aprendizagem. As alternativas A, B, C e D orbitam o mesmo núcleo conceitual, variando mais no estilo argumentativo do que, pessoal, na substância pedagógica. Ou seja, materialmente não houve mudança. Certo? Formalmente sim, mas substancialmente ou materialmente você não enxerga, certo? Essa, essa, essa mudança de conceitos. O que torna a alternativa defensável mais de uma resposta. Certo? Inclusive eu fiquei na dúvida. Eu falei, rapaz, será que não é essa outra aqui? E aí quando você vai analisar bem todas, percebe que nenhuma traz, né, uma mudança aí central nos enunciados. Nessa situação, não há segurança técnica para afirmar a existência de uma única alternativa correta, o que compromete a validade do item objetivo, certo? Então, em razão dessa duplicidade material, de sentido, né, ou seja, muda a semântica entre alternativas e a ausência de uma única resposta inequívoca, requer também a anulação da questão de número 18. Pessoal, então, ó, essas foram as minhas análises, né, para essas duas questões. Me diz aí o que é que você achou, se você concorda, se você discorda, se tem outras questões que você vislumbra possibilidade de recursos e coloca aqui. Fazer recurso de questão não significa que a questão ela vai ser anulada. São coisas diferentes. Eu já fiz vários recursos aqui de que realmente você enxerga erros absurdos, cobrando coisa fora do edital, banca trazendo conteúdo aí totalmente errado, banca interpretando a própria legislação de forma equivocada e ela não anula a questão e não muda gabarito. Então, pedir aqui recurso não significa dizer que a banca vai, né, que a banca vai anular a questão. Não significa que a banca ela vai, né, entender no seu mesmo ponto de vista. Mas recurso faz parte do concurso. Também é uma etapa do concurso. E a gente está aqui para auxiliar vocês aí em tudo aquilo que for preciso. Beleza? Então, ó, eu vou converter em PDF. Eu vou converter em PDF e vou disponibilizar no nosso grupo, tá certo, gente? Ó, possibilidades de recursos sede SC FURB, né? Banca. Eu vou converter em PDF e vou disponibilizar
lá no grupo, tá certo? E aí, quem achar viável entrar com recurso, entra. Quem achar que não cabe recurso, que fez uma boa nota, ó, não ficou muito boa aqui, mas não tem problema, dá para você ler, tá certo? Quem achou que não é caso de recurso também, tranquilo, a gente vai seguir, essa aqui ficou melhor. A gente vai seguir aqui dando sempre esse suporte naquilo que é preciso. Tá certo, gente? Fiquem todos com Deus, forte abraço e até a próxima. Tamo junto!